Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a perda da posse. A perda da posse é tratada no Código Civil nos artigos 1223 e 1224. É um tema que tem relevância, porque a partir do momento em que considera-se perdida a posse, passa a correr o prazo para que a vítima ajuize uma ação possessória de força nova, aquela que lhe permite com mais facilidade a retomada da coisa por meio de liminar. Nós vimos que se o esbulho ou a turbação ocorrem há mais de ano e dia, se a ação somente é proposta depois de ano e dia do esbulho da turbação, ela seguirá o rito ordinário, sem possibilidade de obtenção de liminar pelo possuidor vítima, autor da ação. Agora, se proposta dentro de ano e dia do esbulho ou da turbação, da perda da posse, será possível a tramitação sob rito especial, com a possibilidade de recuperação mais rápida do imóvel, do bem, pela vítima. Então, é fundamental se definir o momento em que houve a perda da posse para a verificação do tipo de ação possessória que está sendo manipulada pela vítima, se de força nova, que lhe garante uma retomada mais rápida da coisa, ou de força velha, que seguirá o rito comum, sem possibilidade de liminar. Bem, segundo o artigo 1223, perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem ao qual se refere o artigo 1196. Ora, se o Código Civil adotou a teoria objetiva da posse, segundo a qual posse caracteriza-se pelo comportamento de dono, pelo exercício de fato pelo indivíduo dos poderes inerentes à propriedade, quando o indivíduo perde o exercício de fato desses poderes inerentes à propriedade, perde a possibilidade de se comportar como dono em relação a determinada coisa, ainda que contra a sua vontade, nós teremos a posse descaracterizada, a posse perdida. Então, imaginem, o indivíduo está transitando pela rua com o seu notebook dentro da mochila e de repente é abordado por um assaltante que, de arma em punho, exige a entrega da mochila com o notebook. Esse assaltante, depois de obter o bem, foge e não é mais localizado. O sujeito comunica o fato à polícia, mas o notebook, pelo menos durante algum tempo, fica em poder do assaltante. Evidentemente que esse sujeito perdeu a posse exercida sobre o notebook a partir do momento em que foi vítima do ato violento empreendido pelo assaltante. O sujeito que estava na sua casa de praia e de repente é alvo de uma atuação de um grupo armado que o retira à força do local, impedindo que ele exerça os poderes inerentes à propriedade em relação à casa. Esse indivíduo, evidentemente, perdeu a posse. É a partir desse momento que vai se iniciar aí o prazo para que ele promova uma ação possessória de força nova e, eventualmente, obtenha uma liminar em seu favor. Até aqui, não há grandes problemas. O problema em relação à perda da posse vai ocorrer quando o esbulho se der na
ausência do possuidor anterior. Aquele exemplo que eu tanto recorri nas aulas passadas. Tenho minha casa de praia, frequento a residência aos finais de semana e em férias, mas, por algum motivo, podemos citar aí a pandemia, há muito tempo não vou ao local. O que faz com que o João, morador ali das imediações, que vive ali nas imediações e foi afetado pela Covid, perdeu o emprego, está numa pindaíba desgraçada, resolva, num ato de desespero, na calada da noite, pular o muro da casa e ali se abrigar durante um tempo até se sentir mais confortável, mais seguro e passar a exercer publicamente conduta de dono sobre a coisa. Como identificar o exato momento em que houve a perda da posse nesse tipo de situação? O possuidor anterior, no caso, eu que sou também dono da casa, não presenciei o momento do esbulho. Aliás, o esbulho foi cometido por meio de ato clandestino, na calada da noite, sem que ninguém observasse o ingresso do João no local. Se ninguém observou o ingresso do João no local, em que momento vai ocorrer a perda da posse? Em que momento considera-se a posse perdida? O 1224 responde: só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho quando, tendo notícia dele, se abstém de retomar a coisa ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido. Trazendo o 1224 para essa situação concreta. Vamos imaginar que o ingresso do João no imóvel tenha ocorrido na madrugada de 2 de fevereiro de 2021. Durante uma semana, ou seja, até o dia 9 de fevereiro, o João permaneceu escondido no interior do imóvel, sem que ninguém pudesse avistá-lo. A partir do dia 10, ele aos poucos começa a dar as caras na vizinhança. E conforme o mês de fevereiro passa, ele vai tomando confiança e vai cada vez mais se comportando como dono em relação ao imóvel. Faz alguns reparos, troca a fechadura, passa a não ter receio de acender as luzes à noite. Enfim, passa a ter autonomia sobre a coisa. Nesse momento, a posse considera-se perdida para mim, que sou dono e anterior possuidor da coisa? Segundo o artigo 1224, não. A posse somente será considerada perdida para quem não presenciou o esbulho. Eu não presenciei e não estou sabendo do que aconteceu, porque eu estou em Santos e a casa fica em Maresias. Quando eu for informado, quando eu tiver conhecimento da invasão e não tomar qualquer medida para reaver a coisa, ou mesmo tentando reaver a coisa, acabar sendo violentamente repelido pelo invasor. Então vamos imaginar, vamos voltar aqui ao exemplo. Ele entrou no imóvel dia 2 de fevereiro, permaneceu completamente escondido até o dia 9 e aos poucos começou a dar as caras na vizinhança. Passou março, abril, estamos entrando em maio. No feriado de 1º de maio, eu resolvo dar um pulo na casa e passar o final de semana lá.
Eu indico o carro para entrar na garagem e percebo uma movimentação estranha. E noto que existe alguém no local. Da mesma maneira que eu noto a movimentação estranha, o João, que está lá dentro, também percebe uma movimentação estranha no portão e vai ver o que está acontecendo. Com medo, ele vai armado até o portão. Quando eu o vejo, quando eu o avisto, eu digo: o que você está fazendo aí? Essa casa é minha. Ele de imediato percebe que eu sou o dono da casa, puxa a arma e diz: olha, vai embora. Agora esse imóvel é meu, ninguém me tira daqui. E dá um tiro pro alto de intimidação. É nesse momento que a posse considera-se perdida para mim. O momento em que eu tomei conhecimento do esbulho, tentei reaver a coisa e fui repelido pelo invasor. Ok? É a partir desse momento em que passa a correr o prazo de ano e dia para eu propor a ação possessória de força nova e, com isso, tentar recuperar mais facilmente a coisa por meio de uma liminar. Tá certo? Este é um ponto muito importante. Ok? Lembrem-se, para quem não presenciou o esbulho, a posse somente considera-se perdida quando o fato chega ao conhecimento dele e o possuidor se abstém de tentar recuperar a coisa ou, tentando reavê-la, acaba sendo violentamente repelido pelo novo possuidor. Ok? Com isso, terminamos também esse tema. Agora passaremos a estudar os efeitos gerados pela posse.